tem negociações envolvendo o futuro de Bernard. Houve um primeiro encontro entre o empresário do Bernard e os dirigentes do Atlético Mineiro. Quero te dar uma atualizada sobre essa questão. Tem muitas informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe o seu like. Combinado? Quero falar agora sobre Bernard e Atlético Mineiro. Por que o Galo tem sido tão comedido diante dos microfones quando fala sobre um atleta que foi revelado pelo clube e é adorado pelo torcedor? Enfim, consegui entender o contexto dessa história. Antes, só trazer uma resposta de um dirigente atleticano sobre o Bernard. Perguntei aí o Bernard, vocês tiveram reunião. Na segunda-feira, o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Galo, se reuniu com o Adriano Espadoto, que é um empresário do atleta. E essa pessoa com quem conversei do Atlético respondeu assim, abre aspas, não teve nada além de conversas, só porque conversamos já tem negociação, interrogação. Eu subentendo que sim, mas o Atlético adotou esse discurso de minimizar a possibilidade. O motivo é um só. O Adriano Espadoto tem feito pedidas muito altas ao Atlético nas tratativas com o Bernard. Então a estratégia do Galo é, diante dos microfones, minimizar a chance de contratação do Bernard, para que ele entenda que só vai fechar com o Atlético se aceitar uma quantidade de dinheiro suficientemente boa, mas bem menor do que aquela que ele pede. Hoje o Bernard ganha em território grego, no Panathinaikos, algo na casa dos 666 mil reais mensais. Esse valor é líquido, livre de impostos. O Atlético gostaria de pagar um pouco menos para o atleta e o Bernard quer ficar entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco. Só para completar sobre o Galo, embora também não confirme, posso assegurar para vocês que o Atlético está perto de um acordo com o Olympique de Marselha pelo empréstimo do atacante Luiz Henrique, nada a ver com o Luiz Henrique do Betis. Esse é um jogador formado no Botafogo, vendido ao Olympique de Marselha, que atuou por empréstimo no próprio Botafogo no último 1 ano e meio. Acho que o Scarpa tem tudo para se tornar mais um grande ídolo do torcedor atleticano, mais um grande ídolo da massa, porque por onde passa, ele realmente chama muito a atenção e torna-se uma figura muito querida, e eu acho que no Atlético não será diferente. Tomara que assim seja. Então parabéns ao Atlético aí pela forma que, não só pela forma que comunicou, mas antes temos que destacar aqui o fato de ter negociado. Agora, vocês se lembram, e tem alguns vídeos aí no meu canal, falei isso na televisão, falei isso no Jogo Aberto, falei isso no Donos da Bola, quando soltaram aí que não, o Scarpa pretende ficar no exterior. E aí muita gente, melou, eu falei, não melou não, eu tenho uma fonte, falei isso na época aí, tá, é só procurar que tá fácil. Falei, não melou não, eu tenho uma fonte que me garantiu, disse pra mim, Everton, pode cravar, ele não fica lá na Europa. Ele não fica na Europa, o Atlético vai negociar com ele, ele vem pro Atlético. A gente não cravou na oportunidade, mas eu simplesmente disse que ele não ficaria na Europa. Como não ficou? Agora, o Atlético fez alguns movimentos muito interessantes, aliás, a temporada de 2023, daqui a pouco eu quero falar dela, mas eu queria passar rapidamente aqui em alguns assuntos. O primeiro assunto que eu quero passar, e é uma coisa que eu sistematicamente faço, porque eu acho que isso é muito representativo e merece um destaque sempre. Se você, torcedor do Atlético, fizer um recorte da década, pega lá, estamos fechando o ano de 2023, se você fizer um recorte da década, de 13 para cá, você vai pegar um Atlético em 2013, além do título com Ronaldinho Gaúcho, não preciso falar mais nada, e o título espetacular da Libertadores, espetacular. Aí vem o ano de 2014, aí o Atlético ganha a Recopa e ganha a Copa do Brasil simplesmente sobre o maior rival. Aí nós estamos falando de 2 anos com títulos expressivos, conquistas expressivas. Aí o Atlético vai para 2015 e luta com o Corinthians, mas fica com vice-campeonato, ou seja, também uma boa temporada. Aí entra 2016, o Atlético caminha e quase biscoita a Copa do Brasil, fica para o ótimo Grêmio. E aí, naquela temporada, vice-campeão da Copa do Brasil. Aí depois
ele vem no ano de 2020, né? Aí tem um hiato, aí entra o ano de 2020, o Atlético foi terceiro no Brasileiro, 3 pontos atrás do Flamengo. Aí depois vem o ano de 2021, não preciso nem destacar, né? O ano de 2021, inesquecível ano do triplete alvinegro. E o Atlético ganhou, e aquele ano foi um ano encantador do Atlético, 2021. Aí 22 o Atlético conquista a Supercopa, em cima exatamente do Flamengo. Olha o Flamengo no caminho de novo, né? Esteve no caminho lá em 2014, na Copa do Brasil, né? Vitória lá, 1-0 do Mineirão, e o final da história todo mundo lembra. Aí se reencontraram em 2020, o Atlético ficou de vice do Flamengo, vice do Flamengo não, terceiro colocado, 3 pontos atrás do Flamengo. Aí depois o reencontro na Supercopa de 2022, o Atlético campeão. E aí veio o ano de 2023, o ano vigente, e o Atlético fica em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Eu não estou considerando aqui, com exceção do ano de 2021, que teve o triplete, eu não estou considerando os campeonatos estaduais. Perfeito? Mas aí esse ano de 2023, ele tem algumas coisas que também são representativas e que eu queria destacar aqui. É que boa parte de tudo isso que o Atlético conquistou até 2017, o Eduardo Maluf, dos maiores, se não o maior executivo que já pisou no Brasil, esteve presente nessas conquistas do Atlético aí. E aí, de alguns anos para cá, 3 anos para cá, o Rodrigo Caetano, o maior executivo do futebol brasileiro, para mim, tá ele muito próximo dele ali, o Alexandre Matos. E aí o Rodrigo Caetano, além dos títulos, tem alguns movimentos que eu acho que merecem um destaque aqui. Eu serei breve, tá? A gente pega o retorno do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, né, aquela sequência de jogos em que o Filipão não conseguiu uma vitória, é óbvio que tem ali o papel do Filipão, a representatividade do Filipão, e isso também conta muito na decisão de mantê-lo, mas a direção não caiu na pressão, manteve o Filipão, e aí um retorno irretocável do Atlético. Irretocável, quase que o Atlético chega e conquista o campeonato, mas eu acho que acima de tudo o encaixe do trabalho do Felipão, um ótimo retorno de vários jogadores, o reencontro de vários jogadores com o bom futebol, e aí depois de tudo isso ainda vieram as renovações, né? Aí você vê o Batalha, porra, o gigante joga pra cacete, aí o Batalha renova, aí outros jogadores renovaram, as laterais, os zagueiros renovaram e tal, e aí você pega um Paulinho, artilheiro, né? Nunca foi um goleador, e aí faz tudo o que fez no campeonato, aliás, na temporada, e aí vem a renovação do Arana, craque da lateral esquerda. E para fechar a temporada aqui, por isso eu falo que isso é muito representativo, o Atlético, dentro dessa década de conquistas do Atlético, eu acho que nós estamos falando aqui de 2 brigas, entre aspas, que o Atlético travou, uma delas com o Corinthians pelo Rodrigo Caetano, e o Atlético ganha a briga, a queda de braço com o Corinthians e mantém o Rodrigo Caetano. Mas uma outra briga que eu acho que merece respeito e destaque é o fato de que teve uma briga também com o Flamengo pelo Scarpa, e o Atlético ganhou essa briga. Nós estamos falando de 2 brigas, entre aspas, contra Flamengo e Corinthians. E o Atlético ganhou as 2. É motivo para comemorar? Não. Eu estou só destacando que são movimentos muito representativos. Então você faz o recorte da década, vê a quantidade de títulos e de boas campanhas, não só de títulos, mas de boas campanhas feitas pelo Atlético. Você pega o ano vigente, um retorno irretocável, que deixa inclusive uma margem de uma ótima projeção para o ano que vem, mas é importante nós considerarmos que o Atlético fecha a temporada depois das renovações, das brigas, entre aspas, contra Corinthians e Flamengo por Caetano e depois por Scarpa. O Atlético fecha dando de presente para o seu torcedor, aliás, um presente atrasado, mas um presente gigantesco, que foi a contratação do Scarpa. Ou seja, é uma década alvissareira, como diria meu avô,
do Atlético e uma temporada em que o torcedor, mesmo com o Atlético não tendo ganhado o Campeonato Brasileiro, tendo saído da Copa do Brasil como saiu, etc. e tal, o Atlético fecha a temporada com o torcedor muito otimista para a próxima. Otimismo tem nome e sobrenome também. Não estou dizendo que tudo aconteceu só por causa dele, mas esse otimismo muito pela permanência e pelo trabalho impecável do senhor Rodrigo Caetano, que é uma mala, mas é muito bom de serviço. Meus queridos, é isso aí. O Galo segue as negociações para fechar com Bernard e também com Luiz Henrique, aquele que estava no Botafogo e pertence ao Olympique de Marseille, né? O Galo aí deve trazer os dois atletas para o seu ataque, reforçando mais ainda o elenco, né? O Galo aí que trouxe Gustavo Scarpa, deixando altíssimo nível da equipe, né? Para disputar as competições em 2024. Você pensa em um ataque com Scarpa, Paulinho e Hulk, meu irmão, não tem um outro aí, né? Tirando lá o time lá do Rio, lá, o Flamengo, que tem um ataque e um meio campo de alto nível. Eu não vejo algum outro clube com ótimos jogadores também, assim como o Atlético, né? Aí um ataque perfeito, né? E vamos ver aí na prática, já começando aí pelo Campeonato Mineiro, o Galo aí voando, né? Para aumentar mais ainda as nossas expectativas para o Galo conquistar algum título nesse ano. Deixamos o Brasileirão escapar, né? Mas veja aí que esse ano acho que o Galo pode beliscar aí um Brasileirão, uma Copa do Brasil ou quem sabe até a Libertadores, né? Para a gente se classificar aí para esse surf mundial.